Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar sequência à nossa discussão dos nossos assuntos de teoria aqui no AVA e entrando exatamente no assunto sequencial da parte, após a massagem clássica, a gente vai estar discutindo agora na unidade 2 a técnica de drenagem linfática manual, uma técnica muito importante dentro da parte de terapia manual, pois é uma técnica que visa e tem o objetivo principalmente de melhorar o funcionamento do sistema linfático, um sistema de suma importância para a organização do funcionamento da parte circulatória, que envolve o sistema sanguíneo, e obviamente o funcionamento dos líquidos corporais. Então a gente sabe que o sistema linfático, ele é um sistema normalmente que tem como principal função a reabsorção e o encaminhamento de toda a circulação de líquidos, que normalmente o capilar venoso ele não consegue recuperar, tá? Então ele ajuda muito na condição de melhora do equilíbrio de filtragem e absorção dos líquidos corpóreos. Além disso, o sistema linfático ele também tem importância por transportar substâncias ou estruturas mortas, como células, partículas inorgânicas, proteínas, gordura, bactéria e outras estruturas que podem ser produzidas e eliminadas pelo corpo. Pode ajudar também muito na ativação da resposta inflamatória e no controle das infecções, e é um sistema de suma importância na produção de células linfocíticas, que são as células de defesa do corpo, e obviamente também os anticorpos. Então a gente sabe que o sistema linfático é um sistema que não só envolve vasos, que de alguma forma eles estão subdivididos em estruturas que vão desde a condição de estruturas que podem ser envolvidas como os capilares linfáticos, os coletores linfáticos, o linfângion, que é uma bombinha que vai ajudar exatamente nessa parte do trajeto da linfa, e os ductos linfáticos e os órgãos linfóides. Lembrando que dentro desse sistema, desses vasos, nós vamos ter exatamente o líquido que vai circular por eles, que nós normalmente denominamos de linfa, e os linfonodos, que são exatamente as estruturas em que os vasos linfáticos eles vão desembocar. Então, todo o sistema linfático ele vai sempre desembocar numa cadeia de linfonodos, e essas cadeias são as cadeias que impulsionam exatamente a linfa para continuar correndo nos próximos vasos linfáticos, ou seja, nos vasos subsequentes. A linfa, ela é um líquido normalmente proveniente do espaço intersticial, ou seja, o espaço que pode estar entre as células, e que normalmente esse líquido ele tende a penetrar nos vasos linfáticos. Então, ele normalmente é um líquido composto de plasma, que pode estar composto também por proteínas, hidratos de carbono e muitas vezes células leucocíticas ou células de defesa. O líquido normalmente ele é uma estrutura clara, ele tem um aspecto licórico, ele tem um aspecto bem assim de água, bem fluida, bem clara, e normalmente é um líquido extremamente importante de circulagem, de circulação pelo corpo, rico em bastante água, e obviamente ele pode ter um fluxo um pouco mais lento normalmente do que a própria água. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem em média de produção e obviamente escoamento, ou seja, a gente vai eliminando em termos de quantidade de linfa, em média de 2 a 4 litros no dia, tá? E uma coisa importante que a sua velocidade de circulação do sistema linfático, ela é bem lenta. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos uma média de 4 milímetros de circulação de fluxo no segundo, e isso é muito pequeno comparado, por exemplo, ao fluxo sanguíneo. E, obviamente, não deixando de pensar que a linfa também tem um peso importante no corpo, em torno de quase 15% do peso corporal. Além da linfa, nós temos também os linfonodos, como eu falei para vocês anteriormente, que são exatamente estruturas em conjunto que estão dispostas exatamente durante o trajeto dos vasos linfáticos. Então, eles vão estar normalmente agregados em grupos
E os principais cadeias de linfonodos que nós vamos ter no corpo humano são as cadeias, né, os agregados na axila, na região inguinal e na região no pescoço. A gente pode também ter outras cadeias, mas as mais importantes são essas. Normalmente são estruturas arredondadas, em forma, né, de elipses, ou seja, meio circulares, meio ovoides, e tem a função principalmente daí nessa área de produzir os linfócitos e filtrar a linfa para poder exatamente fazer com que ela continue a sua circulação de forma mais limpa. Uma coisa importante que são órgãos extremamente reativos a respostas inflamatórias. Por quê? Porque é exatamente aonde, na verdade, sendo considerado os linfonodos, eles são considerados os sítios onde as células, né, de linfócitos ficam alojadas. Então, normalmente, quando você tem uma resposta infecciosa ou inflamatória no organismo, são áreas que normalmente são muito comuns de serem inflamadas. É como se fosse um primeiro sinal que está havendo uma resposta inflamatória. Então, é muito comum nas áreas onde tem cadeias de linfonodos, a gente ter um sintoma muito importante chamado de linfadenites, que é exatamente quando existe a inflamação das cadeias de linfonodos, que a gente tem muitas vezes conhecido como íngua, que é quando a gente palpa a região inguinal, quando a gente palpa a região aqui da cervical, e a gente consegue perceber essa cadeia, essa área mais inchada, mais dolorida, que é exatamente uma situação de linfadenite, ou seja, as cadeias de linfonodos inflamadas. Então, aqui a gente tem essa imagem mostrando as principais cadeias, as axilares, as cervicais e as inguinais, mas vocês podem ver que nos joelhos também a gente pode também ter cadeias, não são tão importantes, mas também são existentes no corpo humano. Uma coisa importante são os fatores que favorecem esse fluxo. Então, a gente sabe que as cadeias de linfonodos ajudam nesse bombeamento e nesse fluxo, mas a gente sabe que existem outros fatores que vão interferir também, favorecer, né, o fluxo dessa linfa dentro do sistema. Então, uma coisa muito importante que favorece como fator é o bombeamento arterial. Então, uma bomba cardíaca ativa, bem favorecida, ela ajuda exatamente, né, nessa condição de progressão do sangue no corpo e, obviamente, vai ajudar também no funcionamento do sistema e do bombeamento da linfa dentro dos capilares. Outra coisa também importante são que alguns grupos musculares profundos, eles também podem ajudar no processo, né, das suas contrações musculares, no bombeamento, né, da linfa no corpo humano. O peristaltismo intestinal também pode ajudar no bombeamento da linfa, movimentos respiratórios. A técnica por si só da drenagem linfática manual, que ela pode ser optada por muitas, né, indivíduos, pessoas que percebem que isso ajuda também no processo, né, do fluxo, do favorecimento do fluxo linfático, e outras estruturas que nós podemos usar no corpo, como por exemplo, meias ou calças compressivas, elásticas, que normalmente também podem favorecer compressões e obviamente ajudar no processo, né, do bombeamento. Outra coisa importante que a gente precisa conhecer aqui dentro dessa teoria é a história da técnica. Então, a gente sabe que a técnica ela é uma técnica difundida historicamente por muitos estudiosos, né, principalmente na Europa, e a gente sabe que essa técnica ela foi iniciada lá no século passado, principalmente por um estudioso importante na França chamado de Volder. Então, Volder, ele desenvolveu essa técnica chamada de drenagem linfática, exatamente como uma terapia revolucionária para ajudar na mobilização de líquidos corporais, usando principalmente o manuseio, né, o bombeamento manual dos linfonodos para ajudar exatamente nessa condição de mobilização da linfa. Então, a gente sabe que poucos estudos existem nessa época. As informações eram muito mais por experiências empíricas, ou seja, experiências de testagem, e se via que os resultados davam certo. Mais adiante é que a ciência começou a pesquisar com mais cuidado essa técnica e, obviamente, desenvolver pesquisas comprovando o seu resultado. Outra coisa, outro estudioso importante que além, né, que a gente pode ter citado, né, Volder,
A gente também pode citar o Leduc, Alfred Leduc, que também, baseado nos estudos anteriores de Vold e outro também estudioso que foi o Fold, ele conseguiu comprovar a eficácia das técnicas, chamando exatamente a drenagem linfática inicialmente de manobra de chamada e manobra de reabsorção. Então, a terapia, né, da drenagem ficou muito conhecida por esses dois nomes também. E Volder, ele baseava-se utilizando as manobras, fazendo movimentos de círculos fixos, que nós vamos discutir isso na prática depois, movimentos de bombeamento e movimentos normalmente de doação e giratórios. Já Fold utilizava mais a drenagem linfática, utilizando bandagens compressivas em multicamadas, para ajudar exatamente nos exercícios, não só do corpo, como também exercícios respiratórios. E Leduc talvez foi um dos estudiosos mais atuais que falou sobre a importância de utilizar essas técnicas, principalmente nos pós-operatórios, para ajudar a melhorar a condição de congestão e principalmente melhorar a parte de fluxo e funcionamento da linfa quando uma estrutura está congestionada. Então, a gente sabe que a drenagem linfática ela é uma técnica classificada como uma técnica suave, rítmica e que é realizada na direção do fluxo linfático com o objetivo de conduzir a linfa, retida, obviamente, entre espaço entre as células, em direção novamente à corrente sanguínea. Uma coisa importante, a drenagem linfática é uma técnica que não envolve músculo, ela envolve tecidos linfáticos que estão exatamente entre o sistema venoso e arterial, ou seja, é uma técnica que não precisa fazer compressão ou pressão, é uma técnica que na verdade ela tem que ser suave e bem leve para poder ter seus efeitos, que é uma questão muito importante de ser discutida, porque muitas vezes profissionais da estética usam a mão erradamente, erroneamente, aplicando muita pressão e desenvolvendo uma técnica que normalmente não é a técnica que vai trazer efeitos positivos no sistema linfático. Então, Leduc, um dos maiores estudiosos da área, ele afirma que a drenagem linfática é uma das técnicas utilizadas para favorecer a circulação, dita como de retorno dos locais onde ela se encontra impedida ou então congestionada. Então, a gente sabe que é importante que o ambiente, né, que a gente for trabalhar a drenagem, seja um ambiente favorecedor. Isso a gente vai discutir na próxima aula, quando a gente estiver falando de prática, e que, obviamente, o paciente esteja bem posicionado e o terapeuta também. Outra questão importante é o cuidado com o ritmo da manobra, como eu falei anteriormente, e, obviamente, os cuidados também, né, de como é que você vai fazer a direção e a pressão. E outra questão importante são os cuidados com o paciente, com relação a cobri-lo, com relação a deixar, né, o posicionamento facilitado, satisfatório e principalmente a condição de evitar que o paciente tenha desconforto ou qualquer tipo de risco. Quais são as indicações? Então, a gente sabe que a drenagem linfática, ela principalmente está indicada para o tratamento de edemas, ela está indicada também no tratamento de hematomas, cicatrizes aderentes, tendências a tensões musculares, que pode ter compressão, né, por conta do espasmo. Normalmente, a gente pode tratar muito condições de doenças chamadas de linfedema. Então, tem algumas doenças em que os vasos linfáticos eles podem estar comprometidos e, por isso, você vai ter um acúmulo de linfa entre os tecidos. É muito comum você utilizar a drenagem para pós-traumatismo, por conta exatamente do trauma que pode acontecer no sistema circulatório. É muito importante também para pré e pós-operatório de cirurgias plásticas ou outro tipo de cirurgias também. Em doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, como a Lehr e a Dort, que pode trazer respostas inflamatórias e acúmulo de de líquido nos tecidos. Ajuda muito na aquisição de dor, porque quando você tem linfa acumulada no espaço intersticial, isso começa a comprimir as terminações nervosas, o paciente pode referir dor. Então, a drenagem ela pode melhorar esse tipo de dor. Ajuda a melhorar na restrição da amplitude de movimento, ajuda a tratar o fibroedema geloide, que são, na verdade, as celulites que podem acontecer exatamente por acúmulo de líquido, né, dentro do interstício.
fora do interstício, e também pode ajudar na parte, né, de melhorar a condição tecidual de grandes queimaduras, enxertias e até situações de estética, como processo inflamatório de poros. Quais são as principais contraindicações? Então, normalmente, as contraindicações mais comuns que nós vamos ter são os riscos de tumores malignos ou até mesmo benignos, porque a gente sabe que a maior parte das células alteradas, elas podem correr para as cadeias de linfonodos e com isso, com o estímulo da drenagem, essas células serem transferidas para outras cadeias e serem levadas para outros tecidos por conta do sistema linfático, então a gente tem que ter muito cuidado. Distúrbios circulatórios também, como alterações inflamatórias como flebites ou tromboflebites, que também pode levar a alterações de células inflamadas para outras áreas. Doenças de pele, que podem estar também sendo disseminadas para outras áreas. Hiperestesia de pele, ou seja, alterações sensoriais, principalmente com aumento, né, da sensação e da desorganização sensorial. Processos infecciosos, então muitas vezes a gente recebe a orientação dos médicos de não fazer massagem, por exemplo, numa íngua, porque se você faz essa massagem, por mais simples que seja, a gente pode estar deslocando algum agente infeccioso que, né, as células de defesa estão brigando ali para outras áreas e provocar algum tipo de disseminação infecciosa. E outras situações como asma, crises de problemas, né, de hipotensão postural, hipotireoidismo, tudo isso pode agravar com o uso da drenagem. Quais são os cuidados e precauções? Pacientes com distúrbios cardíacos que podem fazer descompensações cardíacas, a gente tem que ter cuidado e avaliar se é indicado ou não fazer a drenagem, já que a gente mexe muito com o sistema cardiocirculatório. Edema cardíaco e renal, também a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode alterar o funcionamento desses dois sistemas que já podem estar comprometidos. Riscos de TVP, que é a trombose venosa profunda, principalmente fase aguda, que ao fazer a drenagem a gente pode sem querer deslocar um trombo, né? E esse trombo, obviamente, ele ser deslocado para o sistema venoso e provocar alguma questão de entupimento. Câncer em fase ativa, que normalmente é aquilo que eu falei, são as células indo em direção a outros tecidos pelo sistema linfático e provocando, né, processos, né, de novas disseminações em outras áreas. E a questão de gestantes, porque a drenagem ela é muito indicada para melhorar sintomas relacionados à dificuldade mecânica da gestação, mas a gente também tem que ter cuidado com as dificuldades circulatórias e alguma complicação cardíaca, principalmente que a gestante tenha. Ok, pessoal, aqui a gente vai interromper, porque a gente vai estar falando dessa parte no segundo momento, que é exatamente o uso da drenagem linfática para demandas e necessidades de determinados acompanhamentos corporais, como por exemplo cirurgias estéticas e outras condições também, tá? Um grande abraço para todos e até a próxima discussão.